Turma, na atividade 2, nos pede para traçar um hexágono, um polígono de 6 lados, a partir de uma circunferência de raio igual a 6 centímetros, usando o primeiro e o quarto processos aprendidos. O primeiro processo ele tem essas 5 etapas. Na primeira etapa, pede para que nós dividimos 360 pela quantidade, de lados que o nosso polígono vai ter. Então, é 360 dividido por 6, encontramos o ângulo de 60 graus. Na segunda etapa, nos pede para traçar a circunferência de raio igual a 6 centímetros. Na terceira etapa, nos pede para determinar um ângulo de acordo com o que foi calculado na primeira. Então, nós calculamos que aqui o ângulo seria de 60 graus. Você vai projetar um ângulo aqui de 60 graus. Geralmente, nós medimos com transferidor. Se você não tiver um transferidor, fica um pouco difícil. Dá para fazer com compasso, mas o transferidor seria ideal, que é aquela reguinha parecendo uma meia lua. E aí, quando você marcasse esse ângulo aqui de 60 graus, no quinto passo, ele pede para que você transporte consecutivamente o arco encontrado na etapa anterior. Por quê? Quando você está na quarta etapa, esse ângulo determina um ponto no arco. E se nós fizermos isso várias vezes, ele vai determinar vários pontos que coincidem com 60 graus aqui. 60 mais 60, 120, mais 60, 180, mais 60, 240, mais 60, 300 e mais 60, 360. Por isso que nós dividimos em partes iguais e a mesma distância considerando o ângulo. E no quinto passo ele pede para nós unirmos através de alguns segmentos. É como se nós juntássemos pontos com os pontos e chegaríamos aí em um hexágono regular. Beleza? Já no quarto processo, a primeira etapa é traçarmos a circunferência do raio dado. O raio era 6 centímetros, traçamos a circunferência, depois com o compasso aberto, igual ao raio, marcamos os pontos A, B, C, D, E, F na circunferência. Pessoal, caso você não tenha o compasso, faça com uma régua, a circunferência não vai ficar 100%. Pegue um objeto que, mesmo que não tenha 6 centímetros, um objeto redondo que auxilie você use a criatividade, no traçado da circunferência. E depois que você traçar a circunferência, você meça o raio e após medir o raio, com a medida do raio você consegue fazer esses próximos passos aqui, mesmo que você não tenha o compasso. Basta que você pegue a régua e vá medindo os pontos de encontro dessa maneira, mais ou menos assim. Aqui nós encontramos esses dois pontos porque nós determinamos a medida do compasso. Se você não tiver o compasso, pegue a régua, meça aqui o raio. Com a mesma medida que você encontrou no raio, você parte desse ponto até um ponto de conexão aqui no seu arco. Se você fizer isso sucessivas vezes, você vai conseguir compensar, digamos assim, um pouco a falta do compasso. Aqui, novamente, nós utilizaríamos o compasso para medir essa parte de cima. Aqui também o compasso, novamente, a mesma abertura. Depois o compasso no nosso quinto ponto aqui. Mais uma vez com a mesma abertura do compasso. E o último ponto que já estava marcado, se nós pegássemos os 6 pontos que foram marcados com a mesma abertura do raio, nós determinaríamos um hexágono regular, assim como nós fizemos no primeiro processo. Beleza?